Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos. Você está feliz com Jesus? Shana Tová. Já falou Shana Tová para alguém aí hoje? Já? Poxa, vocês estão ligeiros, hein? Então fala Shana Tová para aquele irmão lá atrás que chegou atrasado. Fala para ele lá. Vamos ouvir a palavra de Deus? Por favor. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. E a gente vai ler o que está escrito no versículo 12. Gênesis 26, versículo 12. Eu não vou perguntar quem achou Gênesis, porque seria demais, né? Só se você tivesse aquela Bíblia, aquela de capa cinza, que só tinha os Salmos e o Novo Testamento, aí você nem ia achar nunca. Vamos lá? Gênesis 26, versículo de número 12. Olha o que aconteceu com esse homem que, segundo os eruditos, a essa altura, ele já era um senhor de idade. Ele já tinha vivido bastante tempo. E ele está no meio de uma terra seca, onde ele não encontra suprimento para sustentar a sua família. E ele começa a pensar numa solução paralela. E quando ele pensa numa solução paralela, Deus interfere. Está aí a prova de que livre-arbítrio não é uma doutrina que a gente tem que ensinar nas igrejas. Porque o que é o livre-arbítrio? É a capacidade que qualquer ser humano tem de tomar as suas próprias decisões e fazer as suas próprias escolhas sem que haja uma intervenção ou interferência divina. Essa é a definição de livre-arbítrio segundo a Bíblia, segundo o dicionário bíblico. Então esse homem está pensando numa solução paralela. Por que eu digo uma solução paralela? Porque tudo aquilo que não é Deus é paralelo. Amém? Deus é a única solução. Diga, Deus é a única solução. Quando eu procuro uma solução fora de Deus, fora da presença de Deus, é uma coisa paralela. Não é a direção exata. Então, quando ele pensou em procurar uma solução paralela, já houve uma interferência divina naquela tentativa de tomar uma decisão. Aí o Senhor falou algumas coisas para ele, que fizeram ele decidir não fazer aquilo que ele estava pensando em fazer. E aí ele obedeceu à voz de Deus, e olha o que aconteceu por ele ter obedecido. Olha aqui, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra. Que mesma terra? A terra onde ele estava, aquela terra seca. A terra que ele achava que não dava para sobreviver ali. A terra da qual ele estava querendo ir embora dela, porque ele achava que não era bom para a sua família ficar ali. Ele estaria comprometendo a sobrevivência dos seus familiares. Então o versículo 12 diz: e semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Que coisa, hein? Mas olha o detalhe: e colheu naquele mesmo ano.
Fala assim: não é em 2022 que eu vou colher. Eu falo 2022 de acordo com o calendário dos homens, tá? Porque a gente já começou o ano. Quem crê que o ano já começou para nós? Levante a mão. Mas querendo ou não, felizmente, nós também estamos sujeitos às leis desta terra, às tradições desta terra. Então muita gente está esperando que a colheita, ou seja, que a melhora, que a mudança, só vai começar dia 1º de janeiro de 2022, que é daqui a um pouco mais de 3 meses e meio. Muita gente está esperando isso. Só que Deus já está dizendo para você que é nesse mesmo ano. Você acredita que a palavra é profética, sim ou não? Então você pode apontar para 2 pessoas e falar: é neste mesmo ano. Fala: nesse mesmo ano. Porque o Senhor o abençoava. Eu vejo que as mãos de Deus já estão estendidas para abençoar o seu povo. Porque o Senhor o abençoava. Conforme ele ia agindo, Deus ia abençoando. E é isso que vai acontecer. Conforme você for agindo, Deus vai te abençoando. Conforme você for trabalhando, Deus vai te abençoando. Conforme você for orando, Deus vai te abençoando. Conforme você for jejuando, Deus vai te abençoando. Conforme você for louvando, Deus vai te abençoando. Amém? Então você que crê na palavra de Deus, por favor, coloque a escritura sobre o teu assento agora. E vamos juntos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a palavra dele. Mas enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga: glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e tome a vida do pregador, tome a boca do mensageiro. Que não seja homem, que não seja carne falando, mas o teu Espírito Santo a falar com cada vida que aqui está. Portanto, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar. Olha o que aconteceu com esse homem. O versículo 12, ele diz: Isaque semeou naquela mesma terra. Ou seja, justamente onde ele pensava que não daria nada. Justamente onde ele pensava que não havia futuro para ele. E a partir do momento que ele fez aquilo, ele colocou em prática o pacto que ele havia feito com Deus. Ou seja, o compromisso que ele tinha feito com Deus. Onde Deus falou assim para ele: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. E ele começou a semear ali, ele colocou em prática o compromisso que ele havia assumido. E ele começou a investir naquela terra onde ninguém investia nada. Ele foi obediente a uma ordem que foi dada por Deus. E o resultado foi: e colheu naquele mesmo ano. Quer dizer, não ficou para o ano seguinte, não ficou para um futuro distante. A razão pela qual Isaque teve êxito naquela terra, naquele deserto, naquele lugar seco, foi que o Senhor o abençoava, porque ele permaneceu aonde o Senhor mandou. Ele não saiu da posição. Então diga assim comigo, fala: eu não posso sair da posição que Deus me colocou. Amém? Deus colocou ele ali. E às vezes a gente fica intrigado com isso. Por que Deus colocou Isaque justamente num deserto? Por que Deus colocou ele num lugar onde ele não teria condições de sobreviver? Para provar para ele que quem sustenta o homem não é a terra, quem sustenta o homem é Deus.
Então você pode estar na pior terra que existe no planeta, mas se você for obediente à ordem que Deus te deu, pode ter a certeza de que naquela terra ruim, terrível, quem vai te sustentar é Deus. Foi isso que aconteceu com Isaac ali, naquele princípio. Mas tudo isso é resultado de quê? De um pacto, de um compromisso. Se você for no dicionário da língua portuguesa, porque quando eu falo uma palavra assim que é pouco utilizada, embora seja uma palavra bastante conhecida, eu gosto de trazer a definição que o dicionário da língua portuguesa ou o dicionário bíblico dá sobre esta palavra. Então, consultando o dicionário da língua portuguesa, eu encontrei a seguinte definição para a palavra pacto. Olha só. Pacto é o acordo entre duas partes que gera obrigações para as duas partes. Pode repetir? É o acordo entre duas partes que gera obrigações para as duas partes. Não é um acordo que só obriga uma das partes a cumprir aquilo que falou. As duas partes. Então, quando Isaac faz um pacto com Deus, Deus tem obrigação de fazer o que falou, e Isaac tem obrigação de fazer o que se comprometeu a fazer. Ou seja, os dois fazendo a sua parte ao mesmo tempo. Isso gera coisas extraordinárias no mundo espiritual. Quando você faz a sua parte, Deus faz a parte dele ao mesmo tempo. Amém? Quando você tem um pacto com Deus, é isso que acontece. Então Isaac estava ali, naquele deserto, fazendo a parte dele. E consequentemente Deus estava cumprindo com a parte dele também. Se você ler o versículo de número 3, eu vou ler só a parte A do versículo 3. Você vai ver que Isaac não ficou só olhando para a crise, para a fome, para a necessidade. Ele não ficou ali só pensando nas dificuldades. Ele creu de todo o coração que Deus era com ele. Por causa disso aqui, porque Deus falou: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Quando Deus fala serei contigo, Ele está querendo dar o que para Isaac? Uma garantia de que ele não vai ficar sozinho ali. Você não está sozinho, eu serei contigo. Você não vai ficar sozinho, eu serei contigo. Eu estou te dando uma garantia de que você não vai ficar aí abandonado ou desamparado. Eu serei contigo. E aí Deus dá uma confirmação daquilo que Ele garantiu. Além de eu ser contigo, te abençoarei. Te abençoarei. Esta palavra abençoarei, ela vem do original beraca, que traduzido para o português se diz apenas bênção. Mas no original escrito beraca tem dois significados. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Beraca significa meio de felicidade e autoridade para prosperar. Então quando Deus falou assim, e te abençoarei, no texto original escrito, Deus falou o que para ele? Beraca. Diga beraca. Fala para o irmão do teu lado assim, beraca. Deus, fala, Deus está te dando autoridade para prosperar. Não importa o lugar. Ele está te dando autoridade para prosperar em qualquer lugar que você estiver. Porque quando nós estamos debaixo de beraca, dessa autoridade para prosperar, o lugar não faz diferença nenhuma. O que faz diferença não é o lugar onde você está, é o que Deus está fazendo na sua vida no lugar onde você está. Você está compreendendo? Então veja aqui, eu vou ler de novo, acompanha comigo.
É Deus falando: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Então agora ele está em paz, porque ele tem uma garantia. E qual é a garantia? Beraca, diga Beraca. Qual é a garantia? Qual é a garantia? Fala: Deus me deu uma garantia. Quando você entrou aqui, Deus te deu uma garantia de que você não vai sair daqui sem essa autoridade para prosperar, não importa aonde você estiver ou por onde você passar. Deus te deu essa garantia. Agora, o mais incrível, e eu quero até que você já vá em Provérbios capítulo 11, que tem um texto lá de Salomão, muito importante para a gente ler. O mais incrível é que o Isaac, ele começou a investir, a semear onde ninguém investia, onde ninguém semeava. E por causa dessa atitude, ele colheu no mesmo ano 100 vezes mais, porque Deus o abençoava. Mas por que Deus abençoou? Porque ele semeou. Fala: Deus abençoa quem semeia. Deus não abençoa quem fica reclamando, murmurando. Porque morar em Gerar, ou como dizem os hebreus, Gerar, é morar num lugar propício para que haja murmuração constante. Porque a terra é seca, o terreno é estéril, o lugar é inóspito. Nem animais viviam em Gerar, nem animais. Os animais não ficavam naquele território. Por quê? Porque não tinha água ali. O animal precisa beber água para sobreviver. Mais para frente você sabe que Isaac vai cavar poços ali, não é? Porque não tinha água ali. Não tinha um ribeiro, não tinha um rio que passava perto. Não tinha uma lagoa, um lago que seja. Então era um lugar totalmente inóspito. Era um lugar que qualquer pessoa que armasse a sua tenda ali, já de cara começava a murmurar. A gente murmura por causa do calor que está fazendo em Manaus. Imagina se a gente estiver num lugar onde a terra é totalmente seca e não tem uma gota de água para beber, para refrescar a língua. É verdade ou não é? A murmuração com certeza vai ser muito maior. Mas olha o que está escrito aqui em Provérbios capítulo 11, versículo de número 24. O sábio Salomão escreveu assim: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Ora, Isaac estava num terreno estéril. Qual seria o comportamento natural de uma pessoa que está morando numa terra estéril? Eu vou reter as sementes, não vou plantar nada aqui, não vou espalhar nada aqui, porque se eu espalhar as minhas sementes aqui e não chover, e não vier água do céu para regar a terra, eu vou perder todas as minhas sementes e não vou ter nada para investir num outro lugar. Mas o que o Isaac fez? Ao invés de reter, ele espalhou. Olha o que diz o texto, hein? Alguns, fala, alguns, há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Quando você espalha, você não está perdendo. Deus está acrescentando mais na tua vida. Então ele resolveu espalhar aquela semente naquele deserto, onde ninguém estava semeando. Porque todo mundo pensava assim. Os filisteus, que eram os donos daquela terra, pensavam isso. Eles diziam: é inútil jogar uma semente aqui neste lugar. É inútil. Só que quando Isaac começou a prosperar, quando as coisas começaram a dar certo para ele, fala para o teu vizinho assim: as coisas vão começar a dar certo para você também. Pode falar, profetiza aí, fala: daqui para frente as coisas vão começar a dar certo para você.
O versículo de número 13, eu quero que você leia aí o versículo 13. Eu estou em Gênesis 26. Olha o que aconteceu. E engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Veja que Isaac começou a crescer numa terra onde ninguém crescia. E no versículo 13, por 3 vezes, não sei se você observou isso, mas você vai observar agora, porque eu vou falar, aparece a palavra grande, engrandecer. Vou ler de novo. E engrandeceu-se o varão, primeira vez. E ia-se engrandecendo, segunda vez. E como é que termina o versículo 13? Até que se tornou muito grande. Veja que por causa daquele pacto, daquela aliança, daquele compromisso que Isaac fez com Deus no meio daquele deserto, e por causa da semeadura que ele fez, mostrando que ele acreditava no que Deus estava falando com ele, por causa disso, Deus começou a abençoar Isaac, e Isaac começou a crescer, e segundo o verbo que nós estamos lendo aqui, ele não parou mais de crescer. Olha que interessante, o verbo engrandeceu-se, ele aparece como uma coisa consumada no passado. Engrandeceu-se é algo que já aconteceu. Tem muitas coisas que você está esperando acontecer e Deus está falando para você, já aconteceu, você que não prestou atenção. Amém? Fala para o teu vizinho assim, fala, presta mais atenção, hein? Fala para ele. Porque Deus não está falando que você vai ser engrandecido. Primeiro, engrandeceu-se. Ou seja, Deus já operou. Deus já agiu. Talvez a gente que não tenha prestado muita atenção. Deus já agiu. Aí, o segundo verbo, que diz assim, ia se engrandecendo. E ia se engrandecendo, aqui o verbo está no gerúndio, significa uma ação contínua que não para mais, é algo que continua acontecendo, é uma coisa que está fluindo, amém? E ela não tem linha de chegada, ela ultrapassa limites, ela ultrapassa fronteiras. Pastor, eu não estou entendendo. Está sim. Deus vai fazer você ultrapassar limites. Deus vai fazer você ultrapassar fronteiras. Deus vai fazer você ir além daquilo que você imaginou que poderia chegar. Ou você acha que na cabeça de Isaac estava a ideia de que ele iria crescer tanto num lugar tão ruim? Você acha que ele pensava isso? Você acha que quando ele chegou ali na terra de Gerar, ele começou a dizer, é aqui que eu vou prosperar, é aqui que eu vou ficar rico, é aqui que eu vou dar uma vida melhor para minha família, é aqui que eu vou viver coisas extraordinárias que eu nunca vivi em lugar nenhum? Pelo contrário, ele não pensava nada disso. Tudo aquilo foi programado por Deus. E Isaac não sabia da dimensão daquilo que Deus havia programado para ele. Ele não sabia, ele nem imaginava. Mas aconteceu que ele ia se engrandecendo. Ia se engrandecendo. Quando ele achava que já tinha chegado no topo, que já não tinha mais lugar para ele crescer, ele crescia ainda mais. Quando ele pensava, agora já está bom, agora não tem mais nada de bom para acontecer, porque tudo que tinha para acontecer de bom comigo já aconteceu. Aí Deus chegava e abençoava mais. Será que você pode mexer com a pessoa do lado aí? Ela deixa? Depois toma um banho de álcool em gel. Mas faz assim, com o dedo assim, com a pontinha do dedo. Já que a gente cumprimenta assim, vem cá, pastor.
Já que a gente cumprimenta assim, então faz assim, ó, com a pontinha do dedo assim, ó. Vem aqui, assim, ó. Assim. Fala, é com você. Fala, é com você que Deus está falando. Será que você não entendeu? Será que não caiu a tua ficha ainda? É com você que Deus está falando. Com você que acha que não dá mais. Com você que acha que não tem mais jeito. Com você que pensa que nada mais pode acontecer com você, que tudo que tinha para acontecer já aconteceu. É com você que Deus está falando. Ia se engrandecendo. É uma coisa que não para, não tem ponto final, não tem linha de chegada. É um fluir constante das bênçãos de Deus na vida daquele que crê. Mas eu gosto mais dessa última frase aqui. Eu quero que você analise comigo essa última frase do versículo 13. Você pode ler aí? Até que se tornou muito grande. Até que se tornou muito grande. É um superlativo. Significa que a pessoa chegou ao auge. Amém? Chegou no topo. E quando ela olha, não tem ninguém acima dela, só Deus. Só Deus. É quando ela diz assim: tudo que eu gostaria de conquistar, eu conquistei. Tudo que eu gostaria de alcançar, eu alcancei. Tudo que eu gostaria de viver, eu vivi. Profetiza na vida de qualquer pessoa, pode ser na minha também. Fala assim: Deus vai fazer você chegar no topo. Pode falar, fala aí, fala com autoridade. Agora diz você, fala assim: eu vou chegar ao auge. E não era porque ele queria, era porque Deus planejou. Deus planejou aquilo. Olha o versículo 14. Só tem um probleminha, né? Quando a gente chega no auge, o que acontece? A gente fica em evidência. Os holofotes se viram para nós. É ou não é? Oh, olha lá. Começou com uma portinha. O lugar onde ele começou não tinha nem 3 metros quadrados. Não cabia, quando entrava uma pessoa, a que estava lá dentro tinha que sair. Mas olha onde ele está agora. Olha quantos colaboradores ele tem. Quando Isaac chegou em Gerar, já havia fome na terra. Então Isaac não chegou em Gerar com capital de giro para investir. Ele já chegou lá na dificuldade. E ele começou com algumas sementinhas. Agora tem gente trabalhando para ele, a rodo. Você está compreendendo o que Deus vai fazer com você? Sim ou não? Fala, e é nesse ano ainda. Vamos lá, incendeia esse irmão do teu lado aí. Aponta para ele, fala, é nesse ano ainda. Amém? É nesse ano que você vai tirar a barriga da miséria. É nesse ano que você vai juntar a fome com a vontade de comer. O homem chegou lá com uma mão na frente e a outra atrás. E agora ele está em evidência. Até que se tornou muito grande. Ao ficar em evidência, ele vai atrair uma coisa negativa. Olha o que diz o versículo 14, por favor, acompanha comigo. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. Veja que até aquilo que Isaac possuía começou a se multiplicar e todo mundo queria trabalhar para ele. Todo mundo. Até as pessoas que moravam
nos territórios vizinhos a Gerar, queriam trabalhar para ele. Filisteus queriam trabalhar para ele. E ele vai se tornar o maior empregador da terra de Gerar. Porque nunca houve empregador ali. Ou seja, eu tenho que parar para dizer isso. O que ninguém fez, você vai fazer. Pode apontar para duas pessoas e falar isso para elas. O que ninguém fez, você vai fazer. Fala, o que ninguém conseguiu, você vai conseguir. Deus vai trazer à existência na sua vida as coisas que não existem. Deus vai te engrandecer muito. Daqui para o fim desse ano, segundo o calendário gregoriano. Estes 4 meses que Deus permitiu a você e a mim largar na frente, vão ser meses de muito crescimento. E você vai viver colheitas 100 vezes maiores do que as semeaduras que você fez. E o que para muitos está sendo difícil ou até impossível, para você vai ser a maior colheita da história da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E eu digo mais, você vai ser um instrumento de bênção para a tua própria família, e depois para a família das pessoas que estiverem à sua volta, e as pessoas que te conhecerem apenas de vista, também serão abençoadas por causa daquilo que Deus vai fazer através de você e em você. Você acredita que Deus tem poder para fazer isso? O final do versículo que é estarrecedor, né? Versículo 14, eu me refiro ao versículo 14 que a gente acabou de ler. De maneira que os filisteus o invejavam. Vamos falar um pouquinho dessa desgraça aqui. Inveja. Inveja é bom? Hã? Quem acha que a inveja tem alguma coisa boa nela? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre aprendi que inveja é uma coisa ruim. Desde criança eu falo. Quem aqui, além de mim, sabe que a inveja é ruim desde que você era criança? Levante a mão. Você não começou a aprender isso agora, depois de adulto? Desde criancinha. A gente vai crescendo, aprendendo o que é ruim e o que é bom. E a gente sempre aprendeu que inveja sempre foi uma coisa ruim. Por quê? Porque a pessoa que é invejada, ela tem medo. Muitas chegam a dizer assim: é por isso que as coisas dão erradas para mim, porque eu sou muito invejado. Quantas vezes eu já atendi pessoas que disseram isso? Pastor, ora por mim porque a minha vida é uma derrota, nada dá certo para mim, tudo dá errado, nada vai para frente, quando parece que as coisas vão melhorar, pioram. Mas por quê? O que está acontecendo? É que eu sou muito invejado. Eu sou muito invejada. E olha que eu não sou rico, hein? Eu não moro numa grande casa, eu não tenho um carro importado na minha garagem. Mas eu sou uma pessoa muito invejada e por isso que a minha vida só vai para trás, não vai para frente. Porque parece que a inveja das pessoas está fazendo assim comigo, está me puxando, me impedindo de avançar, me impedindo de crescer, me impedindo de me destacar, me impedindo de prosperar. Você acredita que tem gente que pensa assim? Sim ou não? Tem. Tem muita gente que está dentro da igreja e tem medo da inveja. Já entregou a vida para Jesus, já batizou nas águas, já nasceu de novo, já recebeu a presença do Espírito Santo e mesmo assim tem medo da inveja. Mas eu te pergunto, como é que a inveja pode prejudicar uma pessoa que é abençoada pelo Deus Altíssimo?
O que tem mais poder? A inveja de uma pessoa ou a bênção de Deus? Então diga assim: a bênção de Deus está acima da inveja. Quando você é uma pessoa que tem um pacto com Deus, nada pode atrapalhar a sua vida. Para ficar mais interessante aqui, essa exposição sobre essa desgraça, eu fui lá no dicionário da língua portuguesa encontrar uma definição para a palavra inveja. Olha só. Inveja é o sentimento de querer possuir aquilo que é de outra pessoa. Isso todos nós já sabíamos. Olha a aplicação. É lamentar dizendo: como é que ela tem e eu não tenho? Você já ouviu alguém dizer isso? Alguma vez? Ô cameraman, fica quietinho, cameraman. Já mesmo, ele falou ali. Já mesmo. Como é que ela tem e eu não tenho? É para rir, não é? O invejoso, além de ser um invejoso, ele ainda acha que é melhor do que você. Porque ele não admite que você tenha e ele não. Olha lá. Olha o barraco que ele mora, como é que ele tem isso e eu não tenho? Olha o emprego que ele tem, como é que ele tem isso e eu não tenho? Então a inveja é uma desgraça. Fala, é uma desgraça. Os filisteus estão com inveja de Isaac. E quanto mais eles invejam Isaac, mais na miséria eles vão ficando e mais o Isaac vai crescendo. Você entendeu? Ao invés de eles chegarem para o Isaac e perguntarem para o Isaac: ô rapaz, o que foi que você fez? Porque essa terra aqui sempre foi de nossa propriedade há muitos e muitos anos, e os nossos antepassados nunca investiram uma semente sequer aqui nesta terra, porque sempre souberam que essa terra é uma terra estéril que não produz nada, que não dá nada. Eles poderiam ter perguntado para o Isaac: qual é o teu segredo, rapaz? O que foi que você fez aqui? Nós que vivemos aqui há tantos anos, nunca vimos nada crescer aí. Como é que você conseguiu crescer tanto? Mas eles preferiram invejar, ao invés de perguntar como ele fez. Então a inveja, ela sempre será o sentimento dos fracassados, o sentimento daqueles que não conseguem nada e ficam torcendo para que os outros não consigam. Desculpe, eu tenho que dizer isso para você. Tem gente que só fica feliz com a tua derrota. Quando você começa a se destacar, quando você começa a crescer, as pessoas começam a falar mal de você, porque elas não admitem que você está crescendo e elas não. Mas eu quero dizer para você nesta noite que isso não vai fazer diferença nenhuma, porque Deus já fez uma aliança com você e você já tem uma aliança com Deus, e isso tudo vai acabar você sendo abençoado em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga assim: eu creio nisso. Então agora, os filisteus ficaram invejando e não procuraram fazer o que o Isaac fez. Mas deixa eu te dizer o que teria acontecido se os filisteus tivessem chegado para o Isaac e perguntado para ele: menino, rapaz, o que foi que você fez? Como que você conseguiu mudar tanto assim essa terra em tão pouco tempo aqui? Como é que você conseguiu contratar tantos funcionários em tão pouco tempo? Como é que você conseguiu multiplicar o seu gado, as suas ovelhas, os animais que estão contigo em tão pouco tempo? Como é que você conseguiu fazer esta terra se tornar fértil em tão pouco tempo? Sabe o que o Isaac teria respondido? No versículo de número 2, é só para lembrar, do capítulo 26, diz assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse:
não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Qual foi a primeira coisa que o Isaac fez? Ficou no lugar que Deus mandou, isto é, fez uma sociedade com Deus. Fez uma sociedade com Deus. Eu vou andar lado a lado com Deus, aonde Deus quiser que eu ande. Foi a primeira coisa que ele fez. Aí no versículo 6 diz assim, ó: assim habitou Isaac em Gerar. Então ele decidiu ser fiel e obediente. Quando Deus falou para eu ficar aqui, eu obedeci. E fui fiel a Ele. Ou seja, ganhei a confiança dEle. Entendeu? Quando você obedece, você ganha a confiança de Deus. Não é assim? Quem é pai ou mãe aqui? Levante a mão. Quando os filhos obedecem, eles não ganham a nossa confiança? Sim ou não? Eles pedem alguma coisa que geralmente nós não permitiríamos que eles fizessem ou para onde eles fossem, e a gente fala, tá bom, pode ir, filho, eu confio em você. Agora, quando não obedece, antes de terminar de pedir, você já está falando não, é verdade ou não é? Por quê? Porque não tem a sua confiança. O filho obediente, ele tem a confiança de Deus. Então diga assim, eu tenho que obedecer. Este era o segundo segredo de Isaac. Obedecer. O primeiro, andar lado a lado com Deus, não importa aonde Deus mandar eu andar. Eu posso estar numa terra seca, mas eu estou lado a lado com Deus. E aí no versículo 12, diz assim, e semeou naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Mesmo estando numa terra seca, ele plantou. Ele plantou. Ele investiu. Ele acreditou. Então qual é o segredo de Isaac? Primeiro, andar lado a lado com Deus, não importa onde Ele mandar eu andar. Qual é o segundo segredo? Ser obediente a Deus. Por mais que seja absurda a ordem que Ele me dá. E qual é o terceiro segredo? Semear, se lançar, acreditar. Porque se eu acreditar, a palavra de Deus diz que se eu tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, eu poderei dizer para um monte, para uma montanha, passa daqui para acolá, e assim será feito, e nada vos será impossível. Deus, Ele age na vida de quem tem fé. Porque o que chama a atenção de Deus não é a necessidade, não é a crise que a pessoa está enfrentando, é a fé que ela está depositando nele. Isaac depositou a sua fé em Deus. Então veja só, a pessoa ela só consegue ter sucesso na vida, ser feliz e prosperar, quando ela decide fazer o que Deus mandou. Não adianta a pessoa ficar só ouvindo a palavra e não fazer aquilo que Deus está dizendo. Ela tem que ouvir, mas ela tem que fazer. Ela tem que agir, ela tem que pôr em prática. Porque Deus age nisso. Quando Isaac semeou, ele ficou pensando assim, agora é esperar. Agora é esperar. Eu vou ter que esperar a terra produzir o fruto dessa semente que eu plantei. Eu vou ter que esperar isso crescer para eu colher. Mas dava para esperar muito tempo? Dava ou não? Na sua opinião, dava para esperar muito tempo? Por que não? Porque quando ele chegou em Gerar, a fome já estava na terra. Não dava para esperar muito tempo. Tudo indica que aquilo que Isaac semeou iria levar de 8
a 15 meses para ele começar a colher. De 8 a 15 meses para ele começar a colher. Vamos pegar um exemplo aqui de uma semente de um fruto típico da Amazônia. Fala aí um fruto típico da Amazônia, uma fruta. Típica, bem comum aqui na Amazônia. Melancia. Quanto tempo leva para crescer uma melancia, para você colher depois de ter plantado? Quanto tempo leva? Quanto? De 3 a 6 meses. Melancia, né? Mas melancia enche barriga? Não. Eu falo na questão de alimentar. Você fica cheio de água dentro de você, né? Pega uma garrafa de água de 2 litros e bebe. É a mesma coisa. Eu estou dizendo isso porque era improvável que Isaac tivesse plantado melancia, concorda? Sim ou não? Mas só para você ter uma base. A melancia, que na minha opinião cresce muito rápido, é de 3 a 6 meses, segundo o Janser. Acertei, né? Acertei. De 3 a 6 meses. No caso do Isaac, as sementes típicas daquela região levam de 8 a 15 meses. De 8 a 15 meses. Dava para esperar. Eu não sei dizer para você com exatidão, não vou nem arriscar para não falar bobagem, em que mês do ano Isaac estava quando ele começou a semear em Gerar. Mas era bem provável que ele não estava no início do ano, ainda que estivesse. Aquilo provavelmente não seria para uma data tão breve. Ia demorar muito. Mas o que foi que Deus fez? Deus antecipou o tempo que a semente precisava para germinar, para brotar e para se tornar uma árvore e começar a produzir frutos. Deus antecipou. É como se Deus pegasse a semente da melancia que o Toninho plantou lá no terreno que ele tem no Iranduba. Plantou melancia já lá? Então é de Deus, hein? É de Deus. Planta a melancia lá que você vai ganhar muito dinheiro. É como se ele plantasse melancia e ficasse, só daqui 6 meses que eu vou ter o retorno daquilo que eu investi. Aí Deus fala assim, não, o Toninho anda lado a lado comigo. Ele me obedece, ele tem a minha confiança. E ele semeia porque ele acredita naquilo que eu tenho o poder de fazer. Eu estou antecipando o tempo de 6 meses para 6 semanas. Em 6 semanas ele vai colher. Foi isso que Deus fez com Isaac. Colheu naquele mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. Vamos aplaudir a palavra de Deus e vamos ficar todos de pé. Então diga, é nesse ano. É nesse ano a tua colheita. É nesse ano. Eu já ouvi, através da minha esposa, o testemunho de uma pessoa aqui da igreja, mas eu não vou chamar ela para contar o testemunho hoje não, eu vou chamar no domingo. Para você ver o poder que Deus tem de antecipar as coisas. E eu estou dizendo isso para todas as áreas da sua vida que você pode imaginar. Existem tratamentos médicos que exigem pelo menos 6 meses para que o paciente fique recuperado. É verdade ou não é? Pelo menos 6 meses. Deus vai antecipar até o tratamento. Aquilo que levaria 6 meses vai levar 6 semanas. Aquilo que levaria 6 meses vai levar 6 dias. Aquilo que levaria 6 meses vai levar 6 horas.
Aquilo que levaria 6 meses vai levar 6 minutos. 6 segundos. Pastor, mas isso é muito louco. É verdade, é muito louco. Mas é loucura para os que se perdem. Para nós que cremos, essa é a manifestação do poder de Deus. Porque nós somos da fé. Quem é da fé aqui? Levante a mão. Quem é da fé vê a manifestação do poder de Deus. Não vê uma loucura. Não vê uma loucura. Vê a manifestação do poder de Deus. Para quem é da fé, a manifestação do poder de Deus já se tornou uma coisa normal. É normal para você. É loucura para quem não é da fé. Quem não é da fé fica estarrecido. Como uma irmã uma vez contou um testemunho. Ela disse que tinha 2 nódulos no seio e cada nódulo do tamanho de um limão. E o médico disse que ela ia ter que fazer a cirurgia e não tinha como escapar, agendou a cirurgia, fez o pré-operatório, fez tudo. Aí ela foi na igreja no domingo e ela disse: se hoje eu sair daqui curada, eu vou glorificar o nome do Senhor aonde eu entrar e no lugar de onde eu sair. Não foi pastor que orou, não. Ela disse isso. Não foi uma oração de cura que a gente fez. Ela disse isso. Ela determinou isso. A mulher do fluxo de sangue, alguém orou por ela? Ela saiu de casa dizendo o quê? Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Tem pastores aí que ficam se auto-intitulando deuses diante do povo, como se a bênção do povo só dependesse deles. O povo tem autoridade para determinar a bênção também, não é só o pastor, não. Você está entendendo? O pastor é só aquele que instrui, aquele que indica o caminho. A autoridade para invocar a bênção está na tua vida também. A mulher do fluxo de sangue é o maior exemplo, gente. Ela veio por detrás da multidão, tocou na orla do manto de Jesus e foi curada na hora, sem dizer nada e sem Jesus dizer nada. Aí Jesus parou, porque ele sentiu uma virtude muito, muito grande saindo de dentro dele. E ele perguntou para os discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, a multidão toda te aperta e tu dizes quem me tocou? E Jesus falou assim: é porque eu senti que de mim saiu virtude. Essa irmã foi na segunda-feira para fazer a cirurgia. Quando ela chegou na sala onde eles faziam os preparativos, os exames, tudo para poder entrar para a sala de cirurgia, aí eles tiram, como é que fala hoje? Antigamente, meu Deus, eu fiz isso quando eu tive aquela desgraça da pedra no rim. Como é que chama, irmã Marília? Como é que chama aquele exame que eu tinha que fazer? Que eu até mostrei para vocês aqui. Oi? Bom, cistilografia. É, por aí. Obrigado. Mostra tudo, né? Aí ela fazia o exame, porque aí fica do lado. Eles colocam assim do lado, né? Colocam do lado assim e vai fazendo a cirurgia, né? Para acompanhando onde que está, quantos centímetros tem que colocar o catéter para poder chegar lá e para poder eliminar, enfim. Aí quando fizeram o exame, aí chamaram o doutor e falaram assim: doutor, eu acho que a máquina deu problema. Nós vamos ter que cancelar a cirurgia. Mas por que deu problema? Porque não está aparecendo aqui os caroços. Não está aparecendo. E eram bem grandes, do tamanho de um limão. Concorda? Do tamanho de um limão, não tem que ficar com lupa para ver. Aí leva
ela lá para o laboratório, não sei de onde. Aí levaram lá para o laboratório, para não cancelarem a cirurgia. Chegaram lá no laboratório, fizeram o exame, quando voltaram, a máquina lá também está com defeito. Vamos ter que cancelar a cirurgia. E a mulher entrou em desespero. Não, que defeito, doutor? Que defeito? Que história é essa que a máquina está com defeito? Chama algum técnico. Porque era plano de saúde, né? Não era do hospital público. Aí chamaram um técnico. O técnico fez tudo o que tinha que fazer na máquina e não tinha problema nenhum na máquina. Do hospital onde ela iria fazer a cirurgia. Manda o técnico lá para o laboratório, que era conveniado ao hospital. Chegaram lá no laboratório, os técnicos fizeram tudo o que tinha que fazer, não tem problema nenhum. Vamos fazer o teste. Pega aqui uma enfermeira, vamos fazer um teste. Uma enfermeira que tem um pequeno nódulo no seio. Chegaram lá, fizeram o teste, apareceu o nódulo da enfermeira. Aí a irmã chegou lá, fizeram um teste, não apareceu nada. Voltou para o hospital, fez o teste na máquina do hospital de novo e não apareceu nada. Tudo isso demorou muito, porque tem aquele negócio de o plano de saúde tem que autorizar o exame, enfim. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Aí no final das contas, o médico disse assim, eu esqueci o nome dela, Maria Socorro, ou Maria das Dores. Tinha alguma coisa a ver assim com socorro com dor, o nome dela. Dona Maria, a sua cirurgia está cancelada porque a senhora não tem mais nódulo nenhum nos seios. Os seus nódulos desapareceram. A gente não sabe o que aconteceu, mas eles desapareceram. Aí ela falou assim, eu sei o que aconteceu, o meu Jesus me curou. Sem pastor colocar a mão na cabeça, sem pastor usar azeite para ungir, sem pastor liberar palavra profética, ela simplesmente determinou. E aconteceu. E aconteceu. Então estou dizendo para você, nem sei por que eu contei toda essa história, o Espírito Santo sabe. Deus está antecipando a sua cura também. Amém, queridos? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos fazer uma oração aqui. Vamos fazer uma oração. Eu quero que você aponte as duas mãos na direção da sua casa, porque hoje eu sei que você já orou com as mãos estendidas para o Monte Sião. Mas agora você vai apontar as duas mãos na direção da sua casa. E por que você vai fazer isso? Porque tem coisas lá na sua casa que não dá para você esperar mais. Tem coisas que estão acontecendo na sua casa que não dá para você esperar mais. Você precisa de uma antecipação da ação de Deus naquilo que está acontecendo. Então fecha os teus olhos e diga comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu acreditei naquilo que o Senhor me falou. E eu estou agora com as minhas mãos estendidas na direção da minha casa, para pedir ao Senhor que antecipe agora todas as bênçãos que eu pedi, todas as vitórias que eu solicitei, todas as mudanças, todas as curas, todos os milagres que eu supliquei que o Senhor fizesse dentro da minha casa, sobre as pessoas da minha família. Eu creio, meu Deus, que hoje, quando eu chegar na minha casa, eu terei a prova visível de que aquilo que eu esperava foi antecipado pelo Senhor. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. É isso.